Lucas capítulo 22, verso 39 em diante, diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela tua palavra. Na verdade, obrigado. Na verdade, a minha intenção era fazer isso de uma forma só, em um momento só. Por alguma razão, eu acabei falando pelos cotovelos a última vez, e achei por bem, então, desmembrar, tendo em vista para que haja proveito didático para todos nós, Eu entendo que alguns de nós aqui presentes nessa noite estavam ausentes naquela, eu só vou fazer uma revisão, mas o meu desejo nessa noite é ter uma palavra simples. Na verdade é bem simples. Simples para entender, simples para perceber o que é que havia em Cristo, que pode haver na vida de cada um de nós, mas não sei se tão simples assim na prática, uma lida. Eu, na verdade, venho essa noite aqui, o último domingo, de 2012, com grande expectativa. Não só sobre a sua vida, mas sobre a minha. Não só sobre a sua forma de caminhar diante de Deus, mas também a minha forma de caminhar diante de Deus. Para que você reflita sinceramente, não só para que você aprenda alguma coisa a mais, mas a minha expectativa, uma delas, e não é só para que eu aprenda, e fiquei pensando da última vez que eu falei para mim mesmo isso, quando nós estivemos aqui, até hoje, se mudou alguma coisa para mim. Se eu passei mais tempo diante de Deus. Eu espero sinceramente que o ano de 2013, daqui por diante, seja diferente para você e para mim, para todos nós, porque quem sabe possamos usufruir dos benefícios, não só daquilo que aprendemos, mas da diferença que isso tem feito na nossa prática diária, tá bom? Então, apenas por amor àqueles que não estiveram, eu vou fazer uma breve revisão, que nosso objetivo é aprender na necessidade de ações. A oração de Cristo nos ajuda a entendermos a necessidade de ações. Eu estou colocando ações para que isso não fique no templo, na ideia contemplativa, de que a gente tem que única e exclusivamente imaginar como é que as coisas devem funcionar no reino dos céus, como se isso excluísse a vida de cada um de nós dia após dia. E eu comecei, na verdade, nessa vida de oração, falando há 2 ou 3 domingos atrás sobre Ruby Bridges, em Nova Orleans, 1960. Lembra disso? Quando essa menina era uma menina negra, nos Estados Unidos, tinha grande problema, ganhou a autorização do governo para poder estudar numa escola, e nem a polícia do momento, do local, não quis, abandonou a vida daquela menina, e ela foi então acompanhada pelos delegados federais para estudar naquela escola. Diga-se de passagem, ela foi a única menina negra a estudar naquele lugar. E logo após, você imagina o ambiente de estresse nos Estados Unidos, onde a menina ia até lá acompanhada por delegados, porque senão ela morreria certamente espancada, Mas ela foi espancada no mínimo pelas palavras, pelos gestos. E nós já vimos aí, pelo menos os jovens, como é que as fisionomias podem afetar profundamente a alma de cada um de nós. E nós vimos que logo em seguida, um psiquiatra aqui da Escola de Medicina de Harvard, Dr. Robert Coles, ele foi estudar sobre estresse, e ele foi exatamente estudar o caso dessa menina. E para surpresa dele, quando ele chegou lá, não havia nenhum sinal de estresse, nem naquela menina e nem na vida de toda a sua família. E uma das razões que ele entendeu que aconteceu isso é porque ela tinha uma vida de oração diária. Orava pelos manifestantes, por aqueles que queriam a pele dela, literalmente, por aqueles que queriam tirar a vida dela e de toda a sua família. E foi a vida de oração de uma menina de 6 anos que fez com que um psiquiatra ficasse tão impactado como um ambiente de tamanha hostilidade não tivesse o efeito que teria na vida de qualquer um de nós que não desfrutasse de uma vida de oração.
Eu comecei perguntando se você imaginou que a sua vida de oração pudesse chegar a afetar grandemente a vida de alguém, a ponto dessa pessoa chegar a se converter aos pés de Cristo, ou se entregar aos pés de Cristo. Tal o impacto que a vida de oração traz sobre a vida daquele que a pratica, protegendo o seu coração e a sua mente, como é promessa da palavra de Deus, fazendo com que estes efeitos do ambiente à nossa volta não tenham tanta abertura no nosso coração e na nossa alma, trazendo tanto desacerto, desajuste às nossas emoções, ao nosso coração e assim por diante. E por conta disso eu vim para demonstrar que não só esta menina teve ações na vida de oração dela que fez diferença, mas Cristo também teve ações que traz desafios à vida de cada um de nós. E eu falei naquele momento que a vida de oração de Cristo nos desafia, na verdade, a termos ações privativas. Lembra? Jesus se retira para orar, para ter um momento com o Pai, para ter uma relação com Ele, porque nós podemos ver de maneira absolutamente clara que não dá para nós levarmos o ministério público, não dá para nos relacionarmos com as pessoas, com o ambiente à nossa volta, se em algum momento nós não nos resguardarmos e neste momento de resguardo, nós desfrutarmos de uma relação com o nosso Pai. Nós buscarmos uma conversa com Ele e uma interação com Ele, para que na verdade Ele coloque as coisas no seu devido lugar no nosso coração. O que a gente começa a perceber, não é tão difícil assim, né? Como as pessoas podem ter falsas percepções da realidade à nossa volta, como por exemplo da política aqui em Várzea Grande. Não é tão difícil, né? Perguntei para alguns, e aí, como é que vai ser? Você perguntava de um partido, está ganho, está resolvido, estamos só resolvendo o problema ali, de onde é que vai ser a comemoração. Perguntava para os 3 partidos, os 3 diziam a mesma coisa. Na verdade, só um deles estava correto, porque tinha uma falsa percepção à sua volta. E se nós não nos recolhermos a uma vida de oração privada, existe um problema e um risco muito grande de nós começarmos a enxergar a realidade à nossa volta de maneira absolutamente distorcida. E só nossa relação com o Pai pode nos ajudar a corrigir isso. Uma ação privativa Jesus Cristo tinha. Mas além de uma ação privativa, ele tinha uma ação preventiva. Que ele diz, a vida dos discípulos, orem para que não entreis em tentação, verso 40 e verso 46. Na verdade, eu falei isso lá, que nós geralmente vimos diante de Deus para colocar o nosso coração, na verdade, para buscar cura. São problemas iminentes, problemas que estão aí à beira, acontecendo na vida de cada um de nós. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, embora os problemas eram iminentes, que logo em seguida Pedro negou a vida de Jesus Cristo, nós podemos perceber que não cair em tentação pode dizer e se referir a circunstâncias que nem sequer momentaneamente são vislumbradas pela vida de cada um de nós. Então orar não é só por as coisas que iminentemente podem acontecer, mas também orar pelas coisas que nem sequer imaginamos que poderiam acontecer. E aí eu poderia facilmente me lembrar, eu e você, quando nós vamos numa estrada, numa viagem, e aí você quase bate o carro, você volta, dá um testemunho dizendo graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, porque a mão do Senhor me livrou e eu pude perceber. E as outras vezes que Deus livrou, você nem viu. Na verdade, quantos problemas seriam evitados na minha vida e na sua vida, se nós pudéssemos desfrutar, assim como Jesus, de momentos mais frequentes de vida de oração na presença do nosso Pai. Na verdade, a vida de oração de Cristo, então, nos incentiva a termos ações mais privativas, mas nos incentiva também a termos ações mais preventivas. E não só orarmos porque as coisas estão ruins, e nem sequer orarmos porque as coisas estão boas. É simplesmente orarmos para orar, para conversar com o nosso Pai, para desfrutar de uma relação com Ele, independentemente do movimento das coisas que aconteçam ao nosso redor. Mas a terceira coisa que é instigante, pelo menos para mim, é que Jesus Cristo orava, porque a oração desafia a termos ações não só privativas, preventivas, mas encorajadoras. E aí, enquanto Jesus Cristo orava, verso 43, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. No mínimo eu posso dizer que o conforto do anjo em relação a Cristo não era movido por intenções pecaminosas, porque eram anjos não caídos. Portanto, aqui a distinção clara, diferentemente de nós, não eram pessoas resgatadas, onde elas foram como nós, resgatadas do poder do pecado, mas a presença do pecado ainda se encontra na vida de cada um de nós. Então, de quando em quando, eu, por exemplo, poderia vir aqui para, na minha relação com vocês, tentar impressionar o coração de vocês numa atitude pecaminosa do meu coração,
onde vocês também poderiam vir aqui nessa noite e por alguma razão tentar na nossa relação, não só de pastor e ovelha, mas entre ovelha e ovelha, impressionar a vida dos outros na nossa comunhão, de alguma forma demonstrando um misto de pecado existente no coração de cada um de nós, onde em vez de nos relacionarmos de maneira absolutamente aberta e clara, sem que esse pecado seja o mediador das nossas relações, na verdade isso aconteceu com a vida desses anjos, porque eles não tinham a presença ainda do pecado, em nenhum momento tiveram na vida de cada um deles. Então quando eles aparecem diante de Jesus Cristo para confortar Jesus Cristo, de fato o conforto que eles trouxeram à vida de Jesus era cercado e permeado de intenções verdadeiras, porque senão eles já teriam caído fora, mas também era permeado por palavras verdadeiras, porque a gente pode querer confortar como as pessoas queriam confortar a vida de Maria, a família lá de Lázaro, onde os judeus tentavam confortar a vida daquela família, que Jesus chegou lá, lembra disso? E Jesus chega lá e eles tentaram confortar, mas as intenções das palavras dos judeus na tentativa de confortar a família de Lázaro é absolutamente pecaminosa. E nós já observamos isso em determinado momento, quando nós meditamos a respeito da falácia do conforto e o perigo que existe quando nós estamos absolutamente debilitados, não só necessitados do conforto, mas quem é que vai exercer e tentar exercer esse conforto sobre a vida de cada um de nós? É um perigo muito grande, mas aqui Jesus Cristo não tinha esse perigo, porque eram os anjos que confortavam ele. Eu não tenho a menor ideia do que esses anjos falavam. Eu imagino que, muito provavelmente, o que quer que eles tenham dito à vida de Jesus, o que você vai dizer para confortar Jesus? Eu imagino que você vai dizer a verdade. Porque é a verdade que liberta, porque o amor não se ufana, mas ele ama a verdade, né? Então, se Jesus Cristo é a verdade, então ele seria confortado pela verdade. E a verdade de Jesus Cristo é que ele sofreria, mas o sofrimento seria pontual, seria um determinado momento, que isso passaria, e como ele mesmo vai dizer, através da vida de Paulo, a vida de cada um de nós, as coisas do futuro não são para serem comparadas com o sofrimento que nós temos no presente por vir. Talvez eles tivessem dito, embora isso não tivesse escrito, tivesse dito isso a vida de Jesus Cristo. Relaxa, porque isso é pontual. Isso daqui a um tempo vai passar, e aí a glória que essas coisas vão trazer sobre a vida sua é você mostrar a vida de Jesus Cristo, a sua identidade, reforçar isso no coração dele. Você vai imaginar que Jesus Cristo, quando ele está sendo preso, e ele pede a Pedro que embainhe a espada, porque aquele que desembainha a espada pela espada vai morrer, lembra disso? Você vai se lembrar que ele diz assim, se eu quisesse, eu teria uma legião de anjos, né? Ele se lembra exatamente das pessoas, ou dos seres, melhor dizendo, pessoais, que o confortaram, que foram os anjos. E eu tenho a impressão que aquilo que Jesus Cristo disse a respeito dos anjos tem a ver diretamente com essa conversa que ele teve com os anjos, né? Onde nós podemos perceber então, na sua vida de oração e na minha, através da vida de oração de Cristo, que nós somos desafiados a termos atitudes mais privativas, mais preventivas e mais encorajadoras, que é a nossa vida de oração. Mas hoje é o sermão de um ponto só, né? Que é só para revisar para aqueles que não estiveram aqui no último momento. E não só privativas, preventivas e encorajadoras, mas nós precisamos aprender, através da ação de Cristo, a termos ações regulares. É simples, quem que não sabe disso? Ações regulares. Diz o texto sagrado que no verso 39, Jesus Cristo saiu como de costume. E aí nós temos um grande problema. Regularidade não é o forte da vida de cada um de nós. Eu disse a vez passada que o argumento principal eu haveria de trazer no último momento, que eu estava deixando para o final. Na verdade é principal porque talvez seja o nosso principal problema. Não que ele seja melhor do que os outros argumentos, mas porque nós temos uma dificuldade com a regularidade. E eu vou tentar demonstrar para vocês que a regularidade é um princípio do reino de Deus que não se refere única e exclusivamente à vida de oração. Por exemplo, quando nós temos o trabalho, Deus criou o mundo em 6 dias e colocou o 7º para descansar, demonstrando que há uma necessidade da vida de cada um de nós de mantermos uma regularidade, de trabalhar e descansar do jeito que Deus fez. Eu já disse isso a vocês em algum momento, que não só Napoleão, na França, mas determinado cidadão na Rússia, França e Rússia, tentaram tirar a semana de 7 dias, essa regularidade implantada por Deus, porque o desejo deles era que nada, absolutamente nada, nem sequer a regularidade dos dias de trabalho, pudesse nos lembrar e nos remeter ao nosso Criador. E aí a França
e a Rússia, 10 e 15, aliás, 15 e 10 dias, respectivamente, elas estavam indo à bancarrota, porque nem a França, com 15 dias, uma semana de 15 dias, e nem a Rússia, com uma semana de 10 dias, aguentou com o seu povo francês e russo. Então eles tiveram que obrigatoriamente voltar à semana de 7 dias de trabalho, mantendo a regularidade que Deus fez na criação. Porque a regularidade é um princípio do reino de Deus que precisa ser estabelecido e experimentado pela vida de cada um de nós na vida de trabalho. Experimenta você trabalhar do jeito que você quiser, quando você quiser, no dia em que você quiser. E aí certamente o patrão também vai pagar você no dia em que ele quiser, quando ele quiser e no momento em que ele esperar. E na verdade nós esperamos que nós desfrutemos regularmente dos frutos advindos do nosso trabalho, desde que o nosso trabalho também seja regular.